Estamos de volta. O Justiça em Questão de hoje fala sobre critérios de pesquisas científicas desenvolvidas na área da saúde. Pensando no desenvolvimento social, fundações e instituições de pesquisa incentivam a prática científica. Entenda quais são os procedimentos para financiar um estudo na entrevista de Silvana Monteiro. Para falar sobre as práticas de fomento à pesquisa, eu converso com o presidente da FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, professor Mário Neto Borges. Professor, fala pra gente quais são aí os critérios para financiar uma pesquisa. Olha, a FAPEMIG, como você mencionou na abertura, é uma fundação pública de amparo à pesquisa. E, para isso, ela estabelece critérios para a seleção dos seus projetos que vão usar os recursos públicos para transformar em resultados importantes para a sociedade. Basicamente, nós temos 5 critérios. Qual é o mérito científico do projeto? Qual é a relevância desse projeto para o Estado de Minas Gerais, qual é a capacitação do coordenador do projeto, qual é o orçamento desse projeto e a equipe que vai trabalhar com ele. Portanto, esses 5 critérios é que definem a seleção dos nossos projetos. Após essa seleção, quais são os incentivos fiscais que podem ser oferecidos a esse pesquisador ou a essa instituição? Em geral, o incentivo fiscal ele é uma decorrência mais aplicada à inovação, porque o nosso recurso, sendo um recurso público, ele já é um recurso não reembolsável, ou, em outras palavras, é um recurso de graça que a FAPEMIG oferece aos pesquisadores para que eles desenvolvam os seus projetos e, portanto, possam trazer resultados. Mas, aliado a isso, existe na área da inovação incentivos fiscais que são dados pela Lei do Bem, ou por isenção de impostos, ou também por redução desses impostos nos processos de inovação que são financiados pelos nossos projetos. Conta pra a gente quais são as etapas aí de autorização de uma pesquisa. Quais são essas etapas? Primeiramente, o pesquisador, atendendo à chamada dos editais que nós lançamos publicamente, eles submetem o seu projeto. Isso tudo é hoje eletrônico, através de um sistema desenvolvido pela própria FAPEMIG, chamado Everest. Então, ele submete, esse processo é classificado, primeiramente, em termos do próprio edital em si. Então, é uma análise técnica. Depois, ele vai por uma câmara de assessoramento, onde nós temos 10 câmaras hoje, com mais de 100 doutores que mensalmente vêm à FAPEMIG para fazer essa seleção. Uma vez recomendado, eles vão para a diretoria da FAPEMIG, que então define aqueles que serão financiados do ponto de vista de caber dentro do nosso orçamento. E aí eles vão, então, para o processo de confecção dos instrumentos de concessão, chamados termos de outorga, que são, então, enviados ao pesquisador e à sua instituição para assinatura eletrônica, recebe o dinheiro e mãos à obra. E o que se espera, o que se esperar desta pesquisa? O que ela deve oferecer à sociedade? Olha, a pesquisa por si só já é uma atividade humana muito importante. O mundo evoluiu, como nós evoluímos aí, e cada vez mais rapidamente, graças à ciência, tecnologia e inovação. Agora, hoje, fazer a pesquisa só pela pesquisa, só para conhecer novos horizontes, avançar as fronteiras do conhecimento, não satisfaz mais a sociedade. Nós precisamos apresentar resultados que melhorem a qualidade de vida das pessoas. Desenvolvimento de novos medicamentos, desenvolvimento de vacinas, melhor desenvolvimento de tecnologias que possam facilitar a vida das pessoas na comunicação, no transporte, em todos os aspectos ligados à vida das pessoas. Portanto, essa é a grande meta, o grande objetivo, é o desenvolvimento social e econômico do Estado de Minas Gerais, usando ciência, tecnologia e inovação como vetor desse desenvolvimento. Muito obrigada. Voltamos ao estúdio. Apesar do tratamento, até hoje não há cura para o vírus da AIDS. A realidade do HIV pode mudar com o desenvolvimento de uma vacina. Pesquisadores de todo o mundo se esforçam para alcançá-la. O Brasil está a caminho com a produção do primeiro experimento imunológico desenvolvido totalmente no país, que já passou dos testes iniciais. Acompanhe na matéria. 1980. A década que ficou marcada pela epidemia de AIDS no país. O mundo ficou em estado de alerta com a doença, até então desconhecida, que fazia o número de vítimas fatais aumentar assustadoramente.
Nos últimos 18 meses, cerca de 1.000 pessoas nos Estados Unidos contraíram esta doença e mais de 500 já morreram. Era urgente entender o que era a doença e como combatê-la. A cura até hoje não foi encontrada, mas o imunizante pesquisado e criado na Universidade de São Paulo acende outra vez as esperanças para os infectados. Conversamos com Jorge Calil, médico que trabalha no desenvolvimento da vacina. E essa vacina que a gente construiu artificialmente, a gente colocou numa estrutura de DNA, a gente injeta no indivíduo, o DNA produz a proteína e ele aumenta a sua resposta CD4 e produz CD8. Em experimentos em animais, isso se mostrou muito vencedor. Nós tivemos respostas muito fortes. A grande dificuldade de se encontrar uma cura estava na capacidade do vírus de se modificar e escapar da mira dos imunizantes. A vacina que vem sendo desenvolvida em São Paulo pretende imunizar o organismo da infecção. As esperanças sobre essa vacina se sustentam nos resultados obtidos até o momento. Testes foram realizados em macacos no Instituto Butantan e nos animais vacinados, a imunidade ao HIV aumentou entre 3 e 5 vezes e a capacidade de produzir anticorpos contra a doença aumentou em 10 vezes. Ainda falta testar em seres humanos e é aí que entram em cena os grupos de pesquisa. Por intermédio do Ministério da Saúde, foi criado o Comitê Nacional de Vacinas Anti-HIV/AIDS, que elegeu 3 centros urbanos para estudos nas áreas epidemiológica, sociocomportamental, clínica e laboratorial: Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Ao longo do tempo, diversas pesquisas ficaram pelo caminho, mas desde o ano de 1994, o projeto Horizonte se mantém vivo na capital mineira. Entender um pouco a infecção, por que ocorre a infecção nesse grupo, estudar comportamento e, além disso, estudar motivos que levariam esses homens, esses voluntários, a participarem de ensaios de vacina quando estiver disponível no Brasil. Mais de 1.400 voluntários já passaram pelo grupo. Pedro Lúcio é um deles. Está no projeto desde o início, por solidariedade. Eu tinha grandes amigos e todos se foram por coincidência em 94. Todos os meus amigos morreram em 94. E foi um índice de morte de HIV no Brasil em geral, surgiu a partir de até 96, morreu-se muita gente. E aí com isso eu comecei a acompanhá-los nas consultas e nas terapias. E com isso eu comecei a levá-los, porque estava aquela dificuldade de saber, de querer entender melhor sobre a AIDS, sobre o HIV. A coordenadora nos revela que muitos dos voluntários se infectaram ao mesmo tempo em que participavam do projeto e que, mesmo com atividades de conscientização, o índice de contágio segue aumentando. E cerca de 10% deles já chegam no projeto infectados, e eles não sabiam dessa condição da infecção. Então, o que a gente pode observar? Que, mesmo com todos os programas do Ministério da Saúde, de enfrentamento à questão da AIDS, da infecção, ao longo do tempo as pessoas vêm infectando. O projeto é importante para que, no momento de se testar uma vacina, se tenha um grupo de voluntários já identificados e dispostos a colaborar. Uma vacina, para ser disponibilizada, ela vai ser desenvolvida em várias fases, que é o que a gente chama a fase pré-clínica, depois a fase 1, a fase 2, que são fases que testam a imunogenicidade, se a vacina causa efeito colateral ou não. A fase 3 é a fase que a gente chama de teste de eficácia. Quando vai fazer um teste de eficácia, é necessário o quê? Conhecer a incidência da infecção na população. Porque eu só calculo a amostra necessária de voluntários para poder testar uma vacina se eu tenho conhecimento prévio da infecção que ocorre naquela população. Então, isso é muito importante. A gente pode falar, essa população, a gente tem essa taxa de infecção. Então, se for feita uma vacina, qual que é o número de pessoas, se for testada, que vai ser necessário ser vacinado para que eu tenha o quê? Depois poder avaliar a incidência da infecção.
A eficácia, então, da vacina é o quê? É a vacina prevenir a infecção pelo HIV. Quando a vacina é preventiva, que é a vacina que é o grande sonho, né? O Justiça em Questão continua na internet. Você pode visitar a página do programa no portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acesse tjmg.jus.br e clique na área Imprensa. As reportagens desta e de outras edições também podem ser vistas no endereço youtube.com/Justiça em Questão. Comente, proponha temas, nos ajude a fazer o nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.